Está começando mais um episódio do nosso podcast A Vida dos Professores. Eu sou o Éder. Eu sou o João Antônio. Eu sou o João Gabriel. E eu sou a Isabel. E hoje a nossa convidada é a nossa professora de Física. Com vocês, professora Sara. Pode se apresentar, prof. Então tá, olá pessoal, eu sou a professora Sara, sou formada em Química, já faz uns 5 anos que eu me formei, tenho mestrado em Ensino de Ciências, finalizei ano passado. Aqui na escola dou algumas componentes, saúde e bem-estar, física, química e uma eletiva, o preço da beleza. Tá, seria isso. Muito bem. E o que te inspirou a ser professora? Na verdade, teve 2 momentos, assim. O primeiro momento é que eu morava numa zona meio perigosa, assim. E as universidades, a faculdade era de noite. E aí eu não tinha como voltar para casa, porque a minha mãe já é idosa, né? E aí chega um momento que a gente tem que se virar, né? Quando a gente vai para a universidade, a gente pela gente. Aí eu tinha que escolher um curso que fosse diurno. E o que aconteceu? No último ano eu estava para reprovar em Química. Eu estava indo muito mal em Química, assim, um terror. E aí eu comecei a estudar por fora, comecei a gostar, me inspirar. E aí eu fiquei em dúvida entre a Engenharia Química e a Química. Quando chegou na hora de escolher, eu fui mais para a parte, assim, né, da Química, olhei a grade, gostei. E me inspirou, assim, aí eu fui conhecer o curso, né, porque na verdade a gente não sabe muito bem como é que é. A gente pensa que vai estudar só Química, chega lá não, chega lá tem disciplina de educação, tem português, tem Libras, tem várias coisas fora, né, a parte de Química. Aí eu fiquei o primeiro semestre, fiquei o segundo, aí eu gostei, entrei em alguns projetos e fiquei. Agora eu queria que a senhora contasse uma situação engraçada que aconteceu. Uma situação engraçada. Teve, né, a história quando eu fui estagiária ali numa escola aqui da cidade, né, onde eu tinha um aluno que ele estava para reprovar, né, praticamente reprovado. Alguns estavam para reprovar, que era uma turma meio difícil. Aí ele vinha cuidando, né, do caderno dele, porque o caderno valia 10 pontos, que ia aprovar ele. Quando chegou no último dia de aula, né, que eu falei, ele perguntou, tô aprovado? Eu falei, tá aprovado, tá tudo certinho. Pois não é que ele pegou aquele caderno, atirou na parede, assim, e depois ele rasgou, pisoteou aquele caderno e falou assim, estou liberto. E saiu Acabou. pela porta, assim, como se fosse assim, tipo assim, não aguentava mais. Mas realmente ele passou um trabalho com aquele caderno, né? E depois teve outra situação na mesma escola, que era de noite, acho que era umas 11 horas mais ou menos. Que aí eu tava saindo, botei os fones de ouvido, né? E ali na escola, não sei se vocês conhecem o Luiz Merce, é meio escuro, não sei como é que tá agora, que tem uma dobrinha, assim. Aí eu ia passando, assim, quando veio, alguém pegou no meu braço, assim, na minha bolsa e falou, deixa a bolsa segue andando. Aí quando eu me virei, que eu olhei, tava com, tipo, um capuz, assim, né? Meio com a cara tapada, eu olhei assim, fulano, e ele disse, professora, a senhora, mas o que a senhora está fazendo aqui de noite? É perigoso, professora, vai por ali que é mais clarinho. Aí ele pegou e me indicou o caminho que eu tinha que ir, pegou e disse, professora, desculpa, não sabia que era a senhora. Não sei se ele tava, até hoje eu não sei se ele estava brincando, né, que ele ia me assaltar, ou se realmente ele pretendia me assaltar, porque, né, tava escuro. Né? Depois tem outras situações, mas que eu me lembro foram essas duas. Se a senhora não fosse professora, que profissão a senhora queria ser? Eu queria ser, quando eu era pequena eu queria ser astronauta. Que legal. Mas se eu não fosse professora hoje, eu acho que eu seria advogada. E o que você gosta de fazer no tempo livre? Eu gosto de dormir. Dormir, assim, tenho preferido dormir. Não, mas eu gosto de passear com meu filho, gosto de assistir filme, de sair, tomar mate. Mas eu sou muito de ficar em casa, não sou muito assim de sair. A senhora acha que essa profissão é valorizada nos dias de hoje? Eu acho que assim, não é valorizada, porque tem 2 pontos, né? O professor ele não tem se valorizado, se autovalorizar, porque a gente às vezes fica esperando o reconhecimento do outro, né? Principalmente o reconhecimento do aluno. Eu vou lá, eu faço uma proposta, aí eu levo. Se a turma toda não recebe bem, ou se tem sempre aquele que complica, isso já nos desmotiva, né? Às vezes a gente não olha no todo, olha naquele que não fez a atividade, ou não participou, aquele que tem mais dificuldade em aceitar as propostas. E aí a gente vai se desvalorizando, né? A gente vai não gostando da nossa profissão. E também tem a valorização pelo outro lado, né? Que é a remuneração, a valorização dos alunos, a valorização do Estado, que realmente vem cada vez mais difícil. Eu vejo mais difícil
tipo assim, não é a valorização, é o entendimento do papel do professor. Tipo, o respeito que tem que ter pela figura do professor, o carinho que tem que ter por uma pessoa ali também que está trabalhando, né? Eu acho que tem esses dois pontos, assim. Mas eu gosto muito da minha profissão, acho que assim, eu me sinto realizada, né? Também eu não sei fazer outra coisa, né, pessoal? Eu não sei fazer. Mas que bom que a senhora gosta. Mas assim, quando a pessoa vai escolher a universidade, é deixado bem claro pra gente, qualquer curso de licenciatura, pelo menos na Unipampa, tu vai lá, tu faz o estágio, se tu não gostou, tu tem que sair, porque isso é pro resto da vida da pessoa, né? Se tu não gosta da tua profissão, não gosta de trabalhar com pessoas, de dar aula, de ter aquela paciência, aquele carinho também que tem que ter com o aluno, se a pessoa não é feliz, a pessoa tem que sair da profissão. Não só ficar esperando uma valorização que nunca vai vir, essa valorização total assim que a gente quer. E como foi a sua vida de estudante? A minha vida de estudante, eu era muito estranha. Nossa, eu estudei aqui, depois eu vou mostrar uma foto pra vocês. Eu estudei lá no Justino, foi no Justino e aqui. Inclusive, não sei se já participaram mais, a Rosilange foi minha prof, a Ana Catarina, a Glauci, quem mais? Acho que de manhã só esse pessoal que ficou. A Lúcia foi minha prof também. Olha só. Todo mundo foi dessa entrevistados época, aqui. há 10 anos atrás, né? E era um tempo assim, era diferente, né? Hoje em dia não tem tanto. Hoje em dia as pessoas são mais aceitas. Naquela época a gente sofria muito bullying, assim, tudo era um preconceito muito grande com quem era mais quietinho, assim, mais na sua. Gostava de não implicar comigo, me incomodar. Mas eu sempre fui assim, tranquila. E tem alguma música que quando tu escuta dá vontade de dançar? Dá vontade de dançar, ai meu Deus. Aquela da Ludmilla, com a Ivete Sangalo. Macetando. O que a senhora acha mais irritante pra você? Mais irrita? irritante. Na escola, assim, ou num contexto geral? Qualquer Pode ser coisa geral, geral. pode ser geral. Na escola, assim, enquanto professora, o que mais me irrita é eu estar falando e estar falando junto comigo. Sim. Isso aí, me dá uma dor, assim, no meu peito, me dá vontade de sair correndo, gritando. E na vida, assim, mais irritante, eu acho que é falta de educação, assim, a pessoa não saber, sabe? Lidar bem com a outra. E qual que é o seu maior medo? Meu maior medo... eu tenho vários. Tenho medo de altura. Mas eu tenho medo de cobra, de bicho, assim. Qualquer bicho. Galinha, cavalo, cachorro, gato. Eu tenho medo de gato. Porque uma vez me atiraram um gato na cabeça, né? Aí desde então... eu tava sentada embaixo de uma janela. E aí tinha brigado com a minha irmã e o gato tava na janela. Aí ela empurrou o gato se grudou na minha cabeça e não soltava, assim, ó. Até hoje eu acho que eu tenho as marcas por aqui. Aí fiquei com medo de gato. Mas o meu maior medo, eu acho que é morrer e deixar meu filho, eu acho. Que ele é pequenininho, né? E se o mundo acabasse hoje, o que você faria? Aí faria várias coisas. Acho que eu ia sair correndo, gritando, primeira. Depois, eu acho que eu ia gastar todo o meu dinheiro e ia viajar, ia pra praia. E qual foi o seu maior desafio em torno da sua carreira? O maior desafio? Acho que um dos maiores é que eu era muito tímida. Eu não falava assim com as pessoas, eu não me comunicava. E aí quando eu comecei a estagiar, foi muito difícil assim pra mim. Aí, eu era muito tímida, então eu não abria a boca. Tipo, agora essa situação que aconteceu aqui, eu ia ficar assim, bem quietinha na minha, né? Hoje em dia eu já tenho um posicionamento, né? Só que às vezes meu posicionamento é muito efetivo assim também, então às vezes eu tenho que me conter. E depois foi a interação com os alunos. Porque na faculdade, assim, o que é passado pra gente, o aluno tem que ser como se fosse assim, perfeito. Não, ele vai participar, ele vai fazer, ele é interativo. Aí quando a gente chega na escola, é outro direcionamento totalmente diferente. E aí a gente demora assim pra aceitar. Eu demorei pra saber que tem que ter aquele jeitinho, que às vezes não vai rolar mesmo, que tem os momentos. Acho que foram essas duas coisas. Se a senhora pudesse definir essa profissão em uma palavra, qual seria? Eu acho que desafiadora. Ser professor hoje é um desafio muito grande. Mas é muito bom também, eu acho muito prazerosa a profissão. Muito obrigado, professor, por ter aceitado. Obrigada por me convidarem. Obrigado, professor. Obrigada, pessoal, E por me obrigado por ter convidar. assistido.
Tchau. Legal. Tum 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 tum